Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186.8 da fibra ótica da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. E se quiser, nós estamos presentes no Facebook. É só ir na página TV Aberta SP. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. A entrevistada de hoje é a doutora Cláudia Trinca. A doutora Cláudia Trinca é advogada, possui um extenso currículo, o que a habilita para falar um tema muito sensível, que é a prisão do presidente Lula, do seu ponto de vista constitucional. Bem-vinda, Cláudia, é uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero também saudar e cumprimentar a todos os nossos telespectadores que estão hoje nos acompanhando nessa tarde, esse final de tarde, ao meu ilustre doutor Martim Sampaio, dos quais tem a minha admiração. Obrigado. Tá, grande. E a oportunidade de poder estar aqui e trazendo à baila e elucidando uma série de discussões que nesses últimos dias, né, tem surgido, emergido, e poder estar assim corroborando com a democracia, esclarecendo de uma maneira talvez simples, né, com a base que eu tenho já de constitucional, de pós-graduação em direito processual, né, e enfim, poder dar uma explicação melhor, né, uma elaboração melhor do que foi, do que representou essa prisão do Lula. A prisão do Lula... Vamos lá, então, vamos começar. Juridicamente. Não, esse é um programa de direito, juridicamente. A gente vai fazer apreciações que não têm a natureza jurídica, apreciações de natureza política. Existem outros programas com pessoas tanto ou mais qualificadas que falam sobre o ponto de vista político, sociológico. Nosso tema é um tema jurídico. Isso. Estritamente e totalmente imparcial. Eu faço questão de deixar... Eu não sou imparcial, eu faço questão de deixar claro que eu não sou imparcial. Eu vou manifestar minha posição ali. Eu não sou imparcial, não. Mas isso é cada um, tá certo? Sim, eu faço questão de deixar claro que eu sou imparcial. Eu faço questão de deixar claro que eu tenho um lado na história, mas a gente vai em frente. É o seguinte, vamos... O presidente Lula, sem adentrar o mérito, eu não vou adentrar o mérito da questão, que é muito complicado, para a gente perder. Ele foi condenado em primeira instância, posteriormente confirmada a prisão em segunda instância, e foi impetrado um habeas corpus no Supremo para evitar a prisão dele logo após o trânsito em julgado. É isso que foi? Do seu ponto de vista estritamente técnico, foi isso que aconteceu? Isso. Na verdade, estritamente técnico, tá? Ele transitou em julgado na segunda instância. Na segunda instância. Sim. Os fatos, vamos falar os fatos. Os fatos. E não pelo princípio que exige o trânsito em julgado, né, no quarto grau. Na verdade, o princípio da presunção da inocência exige o trânsito em julgado de sentença final, onde couber ainda recursos no quarto grau. Aqui, em sede de HC, na verdade, o que se discutia, por isso até que eu faço questão de deixar claro, que a via não foi correta para essa discussão da constitucionalidade. Não é a via correta. Porque em sede de HC, o que se discute é o ato coator. É estritamente o ato se ele se configura, se consubstancia num ato de constrangimento ilegal e abusivo. Espera aí, agora você tocou em vários temas sensíveis. Você, em resumo, eu vou só pegar um dos temas, depois a gente vai pegar, vamos destrinchar. Isso é só iniciar. Só iniciar. Você diz o seguinte, que o habeas corpus não é o meio correto, a via correta. Não. Eu estou resgatando suas palavras para ver e me corrija se eu errar. A via correta para discussão do trânsito em julgado e tudo mais, tal. Isso? Exatamente. Bom, sendo assim, quem cometeu o erro? Os advogados que propuseram o habeas corpus ou o Supremo que aceitou e discutiu? Olha, eu acho que ele não poderia nem ser conhecido. O habeas corpus? Mas deram, acho que talvez pela repercussão, né, midiática, tá? Eles deram por conhecimento e depois pela apreciação desse habeas corpus, e eu, na verdade, eu seguiria o que o Fachin disse
a priori, né, desde o início, no qual ele não queria, ele votou pelo não conhecimento do HC, por entender não ser a via correta. Por quê? Se você julga ato ilegal, abusivo, com coator, na verdade, como que você pode julgar um ato ilegal, um constrangimento ilegal, abusivo, se partiu de decisão de um órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e permeado em jurisprudência majoritária da própria Corte? Aí, eu lhe pergunto, isso é ato ilegal? Quer dizer, você está obedecendo o que segue a Suprema Corte. Então, é nesse sentido que eu acho que não seria a via correta nem para se mudar uma jurisprudência, porque você não entra em mérito. A questão ali a ser julgada é simplesmente o ato coator. E acabou. Não se está adentrando em mérito. Não é lugar de prova, o HC não é lugar de prova, não é lugar de mérito. Não é isso o que estava, enfim, sob júdice. Então, e eu achei que todos, eu posso até comentar alguns dos votos, né, que eu ali entendi, que também não achei tão pertinente em sede de HC, porque, na verdade, entraram muito na questão da hermenêutica, na questão da... O que é hermenêutica? A interpretação. Até há uma discussão. Pode os guardiões da Constituição interpretar? Lógico que cabe a interpretação. Nós vivemos um mundo no qual o juiz não é apenas a boca da lei, como era no absolutismo, né? Peraí, vamos, já está indo muito comprida a resposta, vamos pegar uma coisa aqui, depois a gente vai para isso. Tá. Não, a coisa vai ficar muito longa. Então, da primeira parte da sua resposta, que foi aquela que disse que não é a via correta, não, você afirma categoricamente isso. Eu entendo não, assim. Não estou duvidando, eu só estou pegando sua palavra. Que tem muitas discussões divergentes, existem pessoas que dizem que não, juristas, inclusive importantes, que acham que não, que pode. Eu entendo que não. É isso que me importa. Então a gente vai chegar à conclusão, posso chegar à conclusão que um homem está preso indevidamente em Curitiba? Que o presidente Lula, está preso indevidamente ou ilegalmente? Não. Não? Não. Se foi... Não. Ilegalmente... Não, ele está preso... Ele está preso ilegalmente se o próprio Supremo acordou. Não, eu não entendo. Não. Ele julgou. Peraí. Teve uma votação. 6-5, foi isso? Foi isso? Eu vou consultar os universitários aqui, foi 6-5. 6-5. Eles aceitaram. Então aquilo ali foi o quê? Veja, mas aquilo a gente perdeu o tempo nosso vendo aquilo? Não. Mas se eles ali discutiram então valia. E indeferiram tudo bem, o habeas corpus, mas não indeferiram por esse argumento. Indeferiram pelo argumento de que era legal e não ilegal o ato do qual determinou a prisão do Lula, obviamente. O que eles julgaram, se eu entendi direito... É o ato coator. O que eles julgaram lá foi o seguinte, de acordo com a posição dominante da jurisprudência, é possível haver prisão em segundo grau. E vão mais longe. O ministro Barroso utilizou até argumentos morais, falou... Que não poderia ser. Desse jeito, vai ter estuprador, vai ter assassinos, vamos abrir as prisões... O sopesamento de princípios, de axiomas, de valores ali. Olha... Então tem um homem preso indevidamente em Curitiba, porque não deveria ser preso. Não, claro que ele deveria. Na verdade, pelo HC... pelo que foi dado, eu considero que foi legal. Cumpra-se a lei, porque se ele não fosse preso... Mas a lei determina... a lei determina... Mas a Constituição Federal... a Constituição, você está falando em lei. Não, e a Constituição não é lei? A lei, mas ainda não foi discutida a questão da constitucionalidade nas vias corretas. Mas e por isso ele está preso? Por isso por problema tecnicista, uma pessoa vai perder a liberdade dela? Nós estamos falando... Um presidente da República vai ficar preso? Eu não posso falar que foi ilegal. Porque como é que eu posso dizer que o ato... Veja, que o deferimento de um habeas corpus... Olha, depois disso, eu vou para Curitiba.
Eu vou para Curitiba, me juntar com os companheiros lá e vou protestar com base no que você está me dizendo. Vou levar esse programa, vou projetar lá na tela de Curitiba e vou pedir a soltura dele. Para falar francamente, eu acho que ele está preso ilegalmente mesmo. Eu disse que eu tenho um lado, eu tenho mesmo. Eu acho que ele está preso ilegalmente. Está assim porque tinha que... A Constituição, para mim, ela é absolutamente, rigorosamente clara. Acima da lei. Ela é acima da lei e ela é rigorosamente clara, após o trânsito em julgado. Se isso é bom, é ruim, é uma outra discussão. Eu não estou discutindo se é bom ou ruim, estou discutindo que assim determina a Constituição. Sim. Se há um outro método de prender as pessoas, é outra discussão. Até hoje a Constituição vale, até agora ela está valendo. Sim, mas é uma discussão para depois, a posteriori, porque até o presente momento é constitucional a jurisprudência. O que está vigendo é essa jurisprudência da Suprema Corte, que aí vem os intérpretes da lei. Aí vem a minha pergunta, que está valendo essa jurisprudência. Por isso eu até acho que isso vai mudar, a tendência é que se não for vamos soltar o homem. Vamos soltar o nosso presidente. Olha, eu acho que sim. Eu penso que não só ele. Olha, a nossa entrevistada de hoje chegou à mesma conclusão que eu, por outras vias, que o homem vai ser solto. Porque não sei, porque tem tantos outros processos, outros inquéritos. Não, isso é outra coisa. Né? E aí também, veja, eu vou até te alertar. Não, você vai. Eu vou até te alertar. Eu vou para Curitiba hoje. Que essa situação dele se esconder em escudo humano ali, poderia até reverter em preventiva, que aí não caberia nem... Aí já era ordem pública. Isso já é uma consideração política sua. Aí você disse que não tinha lado político, você já está entrando na política. Então não fala isso. Então vamos nos concentrar no... Não é processual isso, porque aí você tira a natureza de prisão. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, Cláudia. Martins, tira a natureza de prisão. Cláudia, deixa eu falar uma coisa para você. Execução provisória para ser prisão preventiva. Cláudia, deixa eu contar uma coisa para você. O Lula é daquelas figuras, daquelas pessoas que inspiram ódio e amor. Tem pessoas que amam ele nesse país, tem pessoas que odeiam ele nesse país. É um fato. Com certeza. É um fato. Em conteste isso. Aonde ele estivesse, haveria pessoas ali tentando que não fosse preso para protestar, para ver a última vez, expressar o carinho, gratidão, o que você queira chamar. Ele não usou isso, as pessoas foram lá, ele não obrigou as pessoas a irem lá. As pessoas foram de livre, senão elas teriam ido embora. Você foi? Não foi, porque você não quis ir. Eu não fui, não quis ir. O seu não querer ir, o meu não querer ir, foram motivados por N razões, não importa. Mas há pessoas que querem ver o presidente, saudar ele, tudo mais, sentem alguma dívida de gratidão, o motivo que seja. Então a pessoa foi lá, foi saudar. Ele não se escondeu, ele estava lá no lugar público. Se a polícia quisesse, ele estava para invadir. Tanto que num determinado momento. Risco, né? Tanto que em determinado momento, Deus falou, se meia hora... Risco, né, sim, eu sei. Eu acho que foi... Mas a gente não vai discutir isso aqui, só toquei esse assunto aqui. Eu vou encerrar por aqui esse bloco, voltamos já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco, que hoje o tema está quente. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo.
Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. A entrevistada de hoje é a doutora Cláudia Trinca. Doutora Cláudia Trinca é advogada e estamos falando sobre a constitucionalidade da prisão do presidente Lula, se a prisão foi ou não de acordo com o que determina a Constituição Federal. Existe uma cláusula na Constituição, o artigo 5º, que determina que só após o trânsito em julgado é que as pessoas podem ser presas, salvo aqueles casos especificados em lei, que não me parece que é o caso do presidente. E essa foi a nossa discussão no primeiro bloco. Você alega, no intervalo... Eu posso só finalizar? Exatamente. Porque primeiro... Você vê como mulher... Eu vou falar com o universitário, você vê como mulher fala, a gente nem deixou, eu estava introduzindo... Não, porque finalizando o primeiro bloco foi sobre o HC. Tá bom, vai lá. Foi sobre a legalidade e não constitucionalidade. Então eu fui clara. Tá bom, vai lá. Você me perguntou, a prisão dele foi legal? Quer dizer, em sede do que foi dado o improvimento ao HC, baseado em órgão colegiado e transitado em julgado, foi legal. Agora, se é constitucional, isso vai ter que ser discutido. Obviamente que eu entendo que é muito controvertido mesmo. Porque nós estamos falando, para aqueles que entendem que isso é uma garantia, um direito fundamental, nem poder derivado pode emendar, quanto mais interpretar. Você tem que fazer uma nova Constituição para você poder rever, né? Então, essa é uma das vertentes, então são várias correntes que se seguem. Eu preciso explicar como é que funciona Eu tô quieto, fala. Como é que funciona a nossa dogmática jurídica? Ou seja, como é a ciência, né, da Constituição, como é que ela trabalha a Constituição? Ela tem, na verdade, doutor Martins, diversos princípios, que a gente chama de axiomas, valores, que ela resguarda determinados valores. São vários valores. Só que esses valores, na verdade, eles coexistem. Então, o direito à liberdade com o direito à intimidade, o direito da publicidade, o direito à intimidade. Então, eles coexistem, muitas vezes eles colidem. Então, o nosso sistema de hermenêutica, de interpretação, porque, na verdade, os nossos ministros não são só guardiões, mas eles também hoje, através do possível ativismo, né, que é até muito criticado, mas muitas vezes eles dão, através dessas interpretações, a possibilidade de preponderar que valor que aquele caso concreto, vamos fazer o sopesamento. Quais são os valores que estão em jogo? E qual o valor que estava em jogo nesse julgamento, na sua opinião? Na verdade, não poderia nem ter sido questionado valores nenhum, porque ali não era o momento de você fazer, de fazer ponderações a respeito. Me permita só uma interrupção para você continuar, mas para a gente organizar o debate. Não poderia, mas foi. A gente está falando do mundo ideal, mas no mundo real aconteceu. Sim. E no mundo real, quais foram os valores que foram sopesados, que foram equilibrados, medidos? Olha, primeiro... Confrontados. Vários. O Alexandre de Moraes falou na questão da justiça, que não estava havendo a devida justiça, a segurança, né? Mas ele votou contra a denegação, o Alexandre de Moraes. Exatamente. Ele achou que, na verdade, que a prisão se fazia sim necessária, porque a prisão... Ali, quando se valora já no primeiro e segundo, a questão da autoria e da materialidade já foi mais do que discutida. E a questão do terceiro e quarto grau,
que foi até o Barroso também que explicou isso, a questão do terceiro e quarto grau, vai se diminuindo a questão da culpabilidade. Por quê? Porque você vai discutir questões jurídicas. Se confronta a lei federal, se confronta a lei jurídica. Mas lá não discutiu provas, né? Não houve discussão de provas. Não, lá. nem pode. Autoria, nem pode. Não é série de HC não é. Então, mas nem o sopesamento. Eu acho que esse sopesamento, que eles ali, o que se deveria se discutir, única e exclusivamente, é se o ato foi ilegal. Agora, como que uma Suprema Corte para dizer que foi ilegal? Se foi uma decisão de um órgão colegiado, isso a Rosa Weber mesmo falou, que ela iria, apesar dela divergir e achar que a posteriori isso deveria ser suscitado em outra via mais correta, ao meu ver também, tá? Para poder se discutir todos esses valores e ver como ou realmente dar uma interpretação mais sem violar, né, essa presunção da inocência, ou enfim, esclarecer afinal se está ou não violando. Porque tem uma outra vertente que diz que na verdade a presunção da inocência é um valor que não é absoluto. É um valor relativizado em decorrência desses fatores, que na verdade estaria privilegiando apenas alguns, aqueles que teriam meios de irem exaurir até a terceira e quarta instâncias. Porque normalmente uma pessoa média não tem condições nem financeiras de ir a uma terceira, recursos mas você veja que esse argumento, na minha opinião, é um argumento abominável. Porque ele precisa, se outras pessoas hipossuficientes, ou seja, mais pobres, não têm condições de chegar, então é melhor ter, e então por isso você vai tirar um dia de uma pessoa, então é mais fácil acabar com a Suprema Corte, que é um gasto muito grande. Pegue-se o dinheiro todo que se gasta com todos eles, é verdade. Não, é verdade. Não é importante a nossa corte. Sim, então, mas eu estou falando, por este argumento, eu não estou pregando isso, estou dizendo, por esse argumento a gente pode concluir o seguinte, é mais fácil terminar com aquilo ali. Tanto é que é por isso mesmo que tem o sopesamento. Então, o sopesamento e essa interpretação conforme... Eu acho que você está tendo uma ideia do Supremo Tribunal que fosse a corte norte-americana, alemã, e não é aquilo ali, não é bem aquilo não, viu? É outra coisa. Pelo menos está demonstrando ser. Sim, eu acho que assim, tem que ser posto em pauta com tudo todo isso. Respeito, Primeiro, com todo respeito. Tem que ser todas essas vertentes. Primeiro, isso pode ser mexível ou é núcleo intangível que não se pode mexer? Você não pode tirar. Porque se você determinou que aquilo é um direito fundamental, ele é imprescritível, ele é inalienável e mexível. Se imexível é intangível, imexível. Então existe essa vertente, se você considerar ele o núcleo intangível, então nem só se fizer outra Constituição. Agora, se você considerar ele que ele não é absoluto e que ele é passível de relativização, tá? Veja, e vamos pensar que o direito, ele não é uma ciência estática. Existe toda a evolução social. O direito também não pode funcionar como amarras do pensamento humano, como da própria evolução humana. E os juízes, eles também, os ministros da Suprema Corte, além de guardiões, eles têm, porque o próprio processo dogmático da nossa ciência constitucional pressupõe a interpretação. Então, dizer que os ministros não podem interpretar é meio teratológico, porque é função deles fazerem esses sistemas de ponderação, de valores, de princípios. O que não é função do juiz é ele criar a lei. É o ativismo judicial, é criar lei, usurpar a função do legislativo, usurpar a função do poder executivo, como tem acontecido. A luta, na verdade, nós temos uma luta das burocracias do mandarinato lutando aí contra as forças políticas. Então aí fica um pouco difícil você... E outra questão que eu acho muito insta salientar, assim, eu acho de suma primordialidade, porque muitas vezes eu vi comentários, que os ministros eles deveriam ser eleitos. Isso eu acho abominável. Porque exatamente pela função deles, eles não podem, eles têm que ser totalmente imparciais. E para isso, você já pensou se eles fossem votados e tivessem compromissos Não, peraí. Eles são ao contrário, os meninos, eu acho que eles... Você está falando no plano ideal, né? Não no plano real, né?
Não, estou falando plano. Que plano a gente está falando? No ser ou no dever ser? Se você está falando no plano dever No ser. Miguel Reale, então. Não, se você fala no dever ser, tudo bem. Do direito. Não, agora você fala no plano real, factual. Mas me parece não, que. o certo é que eles não poderiam se influenciar. Mas você acha que há influências políticas lá? Porque me responde uma pergunta aqui, então. Nem deveria ser votado, não deveria nem ter voto. É que eu não quero entrar no... Não, você entrou. Na minha opinião pessoal, mas eu acredito que a eleição, a escolha, a lista, né, do presidente para a nomeação do presidente ao ministro, eu já acho que é uma coisa que seria um controle da tripartição, mas eu acho que já não funcionaria bem, ele não deveria ter esse compromisso com nada. Ele deveria ter a liberdade ali total ele tem. de sua decisão. Ele acaba tendo. E outra coisa, e de votar, é muito importante que os ministros saibam que eles têm ali o compromisso, que democracia é isso. Não é o direito das maiorias, é, na verdade, a proteção das minorias. Hoje, o entendimento de Estado de Direito Democrático, e isso é bom deixar bem claro, não é o direito da maioria. Não, o direito é muito mais do que isso. É você tutelar o direito das minorias. É a reafirmação das minorias. Cláudio, o papo está ótimo, só que o tempo aqui é tirano. Aí não tem democracia. Eu vou ter que encerrar por aqui e gostaria de ver suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro, que é um prazer, foi uma honra estar aqui. Alegria toda eu gostei bastante, espero que tenha elucidado em algumas questões, espero poder voltar e até responder se tiver alguns questionamentos a respeito, faço questão de estar respondendo e que possa ter esclarecido alguns pontos controvertidos, né? Pelo menos o iniciar de um debate. Eu não sei se esclareceu, que eu estou desse lado, não estou do outro lado da TV, mas com certeza incendiou o debate, com certeza absoluta. Eu vou me despedindo por aqui e até a próxima semana nesse canal. Obrigado, até lá.